Olá, boa noite. Boa noite a todos. Aqui Marcelo Argolo, Rotary Clube de Volta Redonda Leste, presidente atual, presidente da Comissão Distrital de Programas do Distrito 4600 e da Subcomissão Distrital de Rotaract, ex-rotaractiano, e a gente está aqui hoje à noite para tentar dividir alguma coisa com vocês. Normalmente eu gosto de bater papo, mas essa experiência de falar para o computador, ela é bem nova para mim. Fiz só uma vez e ainda não me acostumei. Peço desculpa de antemão para vocês aí, porque realmente não é... Falta costume ainda com essa ferramenta. Ok? O nosso objetivo hoje é tentar conversar com vocês um pouco da experiência que a gente tem com projetos sociais, projetos da comunidade, tanto de Rotary quanto governamentais, porque eu tive a oportunidade também de trabalhar na prefeitura do meu município, de Volta Redonda, né? Fui coordenador municipal de juventude, e aqui nós implementamos alguns projetos bem bacanas. Não só a coordenadoria, que na época foi pioneira, né? Foi a quarta coordenadoria de juventude a ser criada no Brasil. Na época também nós implementamos em Volta Redonda um banco municipal de alimentos e uma fábrica municipal de fraldas. Então foram projetos muito interessantes que estão até hoje. Eles passaram mais de 10 anos e eles estão funcionando até hoje. Então, é sinal que eles foram construídos da maneira correta. Geralmente é um bom indicador se o projeto começou certo, se ele foi feito da maneira certa desde o início, é essa dele. Existem projetos que são pensados para ter início, meio e fim, e existem projetos que eles são programados para serem eternos, ou durarem o máximo possível, né? No nosso caso, nós conseguimos fazer, e eles estão por aí até hoje, e nós esperamos que sigam por muito tempo ainda, e, se possível, cada vez melhores, né? Esse é o nosso objetivo. Bom, então eu vou passar para vocês uma apresentaçãozinha que eu fiz aqui, para que a gente possa começar a conversar sobre a questão do diagnóstico, né? Porque eu falei agora há pouco sobre começar o projeto certo, né? Para começar o projeto certo, começar o projeto da maneira adequada, nós precisamos fazer um diagnóstico da demanda, né? A gente não pode tirar da nossa cabeça, ninguém vai tirar um coelho da cartola. Por exemplo, o bairro tal está precisando de determinada ação, e eu vou até lá, eu acho aquilo, eu acho que aquela ação precisa ser implementada, que aquele projeto precisa ser desenvolvido, e na verdade não precisa. Na verdade o bairro tem outras prioridades, tem coisas mais importantes a fazer, a comunidade, a população daquela localidade precisa de coisas diferentes, e eu estou lá gastando tempo, esforço, dinheiro, para desenvolver uma atividade que de repente não é prioridade para eles, e que pode gerar uma grande frustração para todo mundo, né? Principalmente para nós que somos voluntários, a gente trabalha sempre na batalha, né, de captar recursos, parceria, dinheiro, né? E de repente você faz tudo isso, gasta um tempo, envolve pessoas, envolve parceiros, e depois do projeto pronto, ele não está atendendo a população, as pessoas não estão interagindo, as pessoas não estão participando, e aí gera uma frustração geral, né? E isso pode acontecer por causa do diagnóstico errado, ou da ausência de diagnóstico no início do projeto, né? Então é muito importante, toda vez que nós formos começar um projeto, a gente procurar os envolvidos, né, buscar todas as pessoas que devem ser envolvidas naquele projeto, para que nós possamos fazer o diagnóstico, a 4 mãos, a 6 mãos, a 10 mãos, seja como for, né? Então, se eu vou trabalhar uma determinada comunidade, uma comunidade específica, eu tenho que identificar primeiro quem vão ser os atores, né, quem são as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto, e a partir daí convidar essas pessoas para a gente poder construir juntos um diagnóstico, entender de verdade o que eles precisam, entender qual a demanda deles, para que nós possamos atendê-la da melhor maneira possível. E aí a gente vai buscar a comunidade, a liderança, vamos buscar de repente um eventual parceiro, dependendo do tipo de atividade que nós vamos ter, a gente vai procurar aí
a academia, né, a universidade, ou algum tipo de consultoria técnica, né, vamos buscar os atores que têm interesse em colaborar para a construção desse diagnóstico, tá? Vou dar um exemplo para vocês, para a gente começar, que o nosso Rotary aqui agora, nós estamos com um projeto, a gente já vem conversando há algum tempo, de resgate do Rio Brandão. É um rio que nós temos aqui em Volta Redonda, que é um importante afluente do Rio Paraíba do Sul, né? E nós tivemos a ideia de trabalhar a questão do resgate do rio, primeiro pela importância, né? Todo mundo sabe que a água hoje é um recurso, em muitos lugares já não tem, muitos lugares já tem falta d'água, né? E se nós não começarmos a fazer, aliás, nós já estamos atrasados, né? Mas se a gente não começar a fazer agora, pode ser que essa limitação se expanda muito menos tempo do que a gente imagina. Então, nossa ideia é desenvolver um projeto de resgate de um afluente do Rio Paraíba e, se possível, de maneira bem sucedida, e que esse projeto possa ser um case para que nós possamos salvar outros rios aqui e, de repente, motivar outros clubes de distrito, outras cidades a fazerem o mesmo. Por quê? O nosso distrito, quase o distrito todo é cortado pelo Rio Paraíba do Sul. Então, quase todos os municípios que compõem o distrito têm afluentes têm rios, né, que são afluentes do Paraíba. Se cada município, se cada Rotary Club de um desses municípios abraçar um desses afluentes, com certeza o impacto positivo disso no Rio Paraíba vai ser muito grande. Então, nós tivemos a ideia e acreditamos ser muito boa, certo? Mas não adianta eu acreditar, não adianta eu pensar que vai ser tudo muito bom, que é tudo muito importante, que vai acontecer. Quem são as pessoas envolvidas e ter certeza de que isso vai ser realmente positivo e que isso é viável. Né? Não adianta a gente fazer todo o projeto, desenvolver toda a atividade e a gente descobre dentro de uma propriedade particular e o dono da propriedade não quer que ninguém entre lá. Né? Então, são coisas que nós precisamos entender. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos uma reunião muito boa com professores universitários que têm mapeamento já há 6 anos desse rio. Eles vêm mapeando o rio inteiro, desde a nascente até o desemboco no Rio Paraíba, e eles têm o mapeamento do rio inteiro. Eles sabem onde é a nascente, eles sabem qual parte do rio que tem metais pesados, qual parte do rio tem esgoto residencial, qual parte do rio tem oxigênio, qual parte do rio tem vida, e etc. Eles têm todo esse mapeamento. Então, eles foram as primeiras pessoas que nós convidamos para integrar esse grupo de conversa. Depois disso, nós convidamos outra organização importante aqui do município, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, porque eles também têm um trabalho nesse sentido, eles também têm algum conhecimento desse rio. Um engenheiro que é especializado no tema, ele trabalha para a TNC, que é The Nature Conservancy, que é uma ONG internacional que trabalha a questão das águas. Ele é o gestor do projeto de recursos hídricos da TNC para a capital, para o Rio de Janeiro, capital. É amigo nosso aqui de Volta Redonda. Ele também, com toda essa experiência, e foi um dos fundadores do Paraíba, né, para que pudesse somar conosco. Depois nós convidamos a Emater, que é um órgão governamental que tem muito volume de água e etc. O da gente, aqui nessa visita na comunidade, existe uma sala, uma casa ali.
Estou de volta? Felipe? Sim, já está de volta. Alô? Já está de volta. Então, só para vocês entenderem, né, esse primeiro exemplo, de como você tem que... Felipe, tá? Sim. Bom, então, para encerrar esse exemplo do projeto do Rio, né, que ainda é incipiente, e só para vocês terem uma ideia de quanta gente a gente precisa envolver para poder ter o diagnóstico exato para iniciar o projeto, né? Eu ter todo o conhecimento técnico tal, se na hora da gente executar o projeto, o proprietário da terra não permitir que nós entremos lá. Se a gente inicia o projeto, o proprietário concorda, a gente protege a nascente, e aí quando a gente chega lá na comunidade rural, eles já não estão mais em acordo, porque várias das residências deles foram construídas dentro do leito, ou próximo do leito do rio, e com o resgate do rio, se acontecer da maneira como nós pretendemos que aconteça, algumas daquelas residências vão ter que ser mudadas. Então, entendam bem a importância de você ter um diagnóstico, primeiro, para que você possa ter um projeto bem sucedido, e segundo, para evitar que você mova céu e terra, levante recursos, busque parceiros, envolva poder público e etc. E lá na frente, depois de tanto esforço, tanto cansaço, tanto trabalho, o projeto não consegue andar porque esbarra numa determinada questão, né? Então é importante a gente ter esse diagnóstico inicial para a gente poder avançar com isso, ok? Certo? Tudo certo. Bom, então eu vou passar para vocês uma apresentação para a gente poder ir conversando sobre isso daí. O Marcelo, Felipe ficou de me passar... Oi? tem como você acender alguma luz? O pessoal está falando que está um pouquinho escuro. Rapaz, está tudo aceso aqui já, cara. Não, mas agora com a apresentação vai ficar mais tranquilo. Pode prosseguir. Então, mas o pessoal não precisa me ver, não, que eu sou feio. Tem a apresentação aí que tá de boa, não esquenta a cabeça comigo, não. Ouvindo a voz, vendo a apresentação, tá bem. Tá vendo aí, Felipe? Ainda não. Não? Não. Beleza, então. Bom, então, diagnosticando as necessidades da comunidade para projetos sociais, né? Então, como vocês estão vendo aí, o objetivo, o propósito do diagnóstico é que a comunidade e ou a equipe conheçam e reflitam a realidade de um lugar ou situação para poder transformá-lo, né? Como eu já disse, não adianta a gente trabalhar com achismo, né? Não adianta eu, no alto do meu conhecimento profissional ou pessoal, ou seja, como for, eu olhar de fora para uma determinada comunidade e acreditar que o meu entendimento da demanda é o correto, né? Às vezes pode até ser, mas é fundamental que eu envolva as pessoas da própria comunidade e os demais parceiros e atores, como eu falei, para que a gente possa realmente ter um diagnóstico e perceber se aquilo ali é realmente o que eles precisam para que nós possamos transformar, né? Afinal de contas, o objetivo principal dos nossos projetos é transformar a realidade daquelas pessoas, daquelas comunidades, né? Fazer o que nós pudermos para poder melhorar a situação deles, seja no sentido que for, ok? Nesse momento que a gente começa a fazer o diagnóstico que a gente vai identificar quais são as questões relevantes, certo? Por quê? Porque muitas vezes, olhando de fora, eu até consigo ter uma imagem macro, né? Eu consigo verificar que o determinado bairro, vamos um exemplo, né? Eu consigo identificar, enquanto poder público, vamos dizer, eu identifico que um determinado bairro tem necessidade de uma escola. Ok? Ok, o bairro tem necessidade de uma escola. Mas eu só vou saber se essa escola precisa ser maternal, creche, se ela precisa ser primeiro grau, se ela precisa ser ensino médio, entendeu? Depois que eu começar a interagir com a comunidade, depois que eu reunir as pessoas e conseguir construir esse diagnóstico.
Porque com certeza você tem dentro de todos os bairros, você tem crianças e adolescentes de diversas faixas etárias. Mas existem bairros que têm concentrações maiores. Tem um bairro que tem muito mais crianças do que adolescente. Então, o adolescente pode frequentar a escola no bairro vizinho e eu vou construir naquele bairro ali uma escola para criança. Ok? Espero que o exemplo seja válido para vocês. Então, eu posso ter a visão macro, eu posso entender que aquele bairro precisa de uma escola, mas eu vou saber que grau de ensino aquela escola vai ser quando eu começar a fazer esse diagnóstico, começar a interagir com a comunidade e entender qual é a realidade, a real necessidade deles, né? Normalmente, para projetos socioambientais, são focados em aspectos sociais, ambientais, econômicos e culturais, né? A gente também levanta as ameaças e os desafios que a comunidade enfrenta, bem como as oportunidades e os recursos já disponíveis, ok? Vamos usar mais um exemplo aqui. Nós, há muito tempo atrás, quando eu saí do Rotaract, nós fundamos um Rotary, nós começamos a desenvolver uma atividade num bairro bastante carente aqui de Volta Redonda, que havia pertencido ao município de Piraí, que é um município vizinho. Esse bairro foi encampado por Volta Redonda do que de Piraí. Nessa transição, esse bairro ficou muito abandonado, então eles passaram a ser mais carentes ainda do que eles já eram, porque quando ficou nesse negócio, deixou de ser Piraí, passou a ser Volta Redonda, ninguém está tomando conta, ficou um pouco pior ainda a situação deles. Então o Rotary começou a atuar lá, nós começamos a fazer algumas atividades lá, percebendo essa necessidade do bairro. Só que depois que nós começamos a atuar lá, nós começamos a entender que haviam necessidades específicas, e o que nós estávamos fazendo lá a gente não conseguia atender, né? E foi aí que nós resolvemos parar, sentar, convidar as lideranças, né, o pessoal que já estava envolvido conosco ali, Pastoral da Criança, Associação de Moradores, comerciantes locais, etc., para a gente poder entender qual era a real necessidade deles e como nós poderíamos atender isso. E a partir daí, nós começamos a entender que havia a necessidade muito grande de um trabalho social constante. Só que não existia local para fazer isso ali, né? Você tinha que ficar, um dia estar na igreja, outro dia estar usando a salinha do supermercado, né? Cada dia num lugar. E aí nós identificamos que havia um imóvel abandonado, que havia sido um posto odontológico, quando o bairro ainda era do município de Piraí, e esse imóvel se encontrava abandonado, né? Só tinha o esqueleto, mato muito alto, etc. E aí surgiu aquela questão, mas esse imóvel aqui, de quem é? E aí descobrimos que ele era da Pastoral da Criança. Então, peraí, se a gente precisa de um serviço social constante aqui, nós precisamos ter um local, né? Para que nós possamos ter atividade constante, para que a Pastoral possa fazer os trabalhos diários dela, né? Os trabalhos constantes que eles têm lá, para que o Rotary possa vir de vez em quando fazer as suas atividades pontuais e para que o poder público também possa agir. A partir daí, nós começamos a construir essa parceria, entendendo, né, que nós precisávamos ali era um espaço onde as crianças, as famílias pudessem ser atendidas e onde as atividades pudessem acontecer, porque até então, cada um que ia até lá tinha que se virar e fazer alguma coisa, e aí você não conseguia ter um atendimento adequado, e por aí vai. Nós nos reunimos e começamos a trabalhar para reformar aquele imóvel que estava abandonado. E, graças a Deus, nós conseguimos. E nós acabamos fazendo uma parceria com a prefeitura, o Rotary com a prefeitura. O Rotary levantou todo o material, né, através de eventos de captação, doação, parcerias, e a prefeitura pagou toda a mão de obra. Com isso, nós conseguimos construir um espaço de desenvolvimento comunitário. O imóvel continua pertencendo à Pastoral da Criança, a prefeitura mantém lá um CRAS, que é um centro de referência de assistência social, que funciona de segunda a sexta, eles pagam as contas, mantém funcionários lá a semana inteira, mantém tudo limpo, arrumado, etc. A prefeitura faz as suas atividades sociais lá diariamente, de segunda a sexta. A Pastoral da Criança realiza um centro de atendimento, onde a Associação de Moradores pode se reunir, as crianças podem ser pesadas,
podem a viagem, fazem recebimento, acolhimento e por aí vai, tá? Então, tudo começou a partir do momento que nós entramos na comunidade e fomos identificar qual é a demanda. A demanda é um espaço onde as coisas possam acontecer. A partir daí, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, a gente começa a provocar a reflexão dos envolvidos, né? Quando a gente começa a montar a equipe, a reflexão dos envolvidos para buscar as alternativas, né? Então é isso que a gente estava falando. A partir daí você vai desenvolver as atividades, vai dividir as tarefas e vai começar a desenvolver tudo direitinho. Por que eu estou colocando aqui os enfoques do Rotary Internacional? Porque como nós somos Rotary, Rotaract, Interact, etc., é muito importante que a gente tente desenvolver as nossas atividades dentro dos enfoques que o Rotary propõe, né? A gente não possa fazer nada fora. Mas, poxa, se o Rotary Internacional busca, né, ele sugere 6 áreas de enfoque, nós conseguíssemos atuar nessas áreas. Até porque dessa maneira fica mais fácil a gente conseguir apoio, fica mais fácil a gente conseguir atuar junto aos Rotarys padrinhos, junto ao distrito, de repente buscar recursos, né? E também é muito importante, quando a gente fala das 6 áreas de enfoque, ter em mente o seguinte: essas 6 áreas, elas são muito abrangentes, né? São 6 leques abertos, né? Então, se você falar de paz e resolução de conflitos, é muita coisa que você pode trabalhar. Prevenção e tratamento de doenças, é muita coisa que você pode trabalhar. Água e saneamento, saúde materna e infantil, educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico e comunitário. Então, são 6 áreas que abrem um leque muito grande. Tem muita coisa que pode ser feita dentro dessas 6. Então, beleza. Bom, então, finalizando o tema anterior, né, se nós somos a família rotária, né, somos rotarianos, rotaractianos e interactianos, a gente tentar manter os nossos trabalhos dentro das 6 áreas de enfoque, né? Mais uma vez, alguma coisa que está fora ali, problema nenhum, né, só um caminho, só uma orientação. Se nós temos aquelas 6 áreas de enfoque do Rotary Internacional, que são muito abrangentes, vamos tentar seguir por ali. Okay? Bom, as etapas do diagnóstico, então, para a gente poder seguir, ok? A primeira é montar uma equipe, né? A equipe geralmente é pequena, formada por pelo menos 3 pessoas dispostas a dialogar, podendo incluir pessoas de fora da comunidade. Foi o exemplo que eu dei em relação ao projeto do Rio, né? Nós fomos buscar pessoal da universidade, pessoal da Emater, porque aqui está falando pelo menos 3 pessoas, uma equipe pequena. Nesse caso do projeto do Rio, nós vamos tentar manter uma equipe pequena, mas essa equipe pequena vai ter em torno aí de 8 a 10 pessoas, tá? Pelo tamanho do projeto e por tudo que ele envolve. Então, a gente tem que ter alguém do poder público, a gente tem que ter alguém da universidade, a gente tem que ter um técnico, a gente tem que ter comunidade, né? Então, a equipe é a menor que nós vamos conseguir ter. Por que uma equipe pequena? Porque você ter uma equipe muito grande, você fica exposto sempre a opiniões pessoais, né? É aquela velha questão. Todo mundo tem opinião pessoal para dar. Se você tem uma equipe com várias pessoas e várias opiniões, dificilmente você consegue construir alguma coisa de maneira mais eficaz, né? Você acaba gastando muito tempo e energia chegando a consenso e por aí vai. Então, monta a equipe, sempre tendo alguém da comunidade, alguém da entidade, porque isso aqui a gente está falando de comunidade, mas muitas vezes pode ser relacionado a uma determinada entidade. Você vai desenvolver um projeto, eu vou dar um exemplo lá na frente, da APAI de Volta Redonda. Você vai desenvolver um projeto voltado para uma determinada entidade. É muito importante que você tenha pessoas daquela entidade envolvidas. Mais uma vez, você avalia de fora que aquela entidade está precisando de determinada coisa. E às vezes até está, mas a prioridade deles é outra. Ou, de repente, aquilo que você avaliou que está faltando, para ser executado, tem que passar por uma outra etapa antes. Você tem que fazer primeiro uma determinada coisa para depois conseguir implementar aquilo que vocês estavam pensando antes, né? Então, assim, um exemplo bem bobo para a gente poder visualizar. Chego lá, o muro externo está precisando de uma pintura. Que bacana, vamos fazer uma pintura no muro externo, vamos. Só que por dentro do muro tem uma infiltração, o muro pode cair a qualquer momento.
Então, eu fiz uma pintura nova, o muro ficou lindão, daqui a 30 dias ele desaba por causa daquela infiltração, ok? Então, é sempre importante a gente ter as pessoas de dentro que entendam o problema, que possam nos ajudar a buscar essas demandas reais, certo? Planejar o diagnóstico, né? A gente precisa, tudo é fundamental que haja planejamento. No nosso dia a dia, no trabalho, no Rotary, Rotaract e tal, nós precisamos nos planejar, para não sair fazendo tudo a bangu, como a gente diz por aqui, né? De maneira e acabar tendo resultados de energia, que é um resultado aquém do que a gente esperava, né? Então, é muito importante planejar, né? Definir um roteiro para a realização do diagnóstico, ver que materiais ou estruturas você vai precisar, planejar como irá registrar o processo e dividir as funções com a equipe, certo? Ou seja, eu vou fazer um diagnóstico? Tem várias pessoas envolvidas? Tem. Então, eu preciso me reunir com essas pessoas, determinar um planejamento, né, quanto tempo nós vamos levar para fazer esse diagnóstico, o que a gente precisa chegar, o que nós vamos precisar de informação, material, equipamento e etc., para que nós possamos desenvolver isso. E delegar as tarefas, cada um vai fazer, né? Então, a pessoa que é da comunidade ou da entidade vai trazer as informações internas que a gente precisa, o determinado parceiro técnico, ele vai trazer o conhecimento técnico dele, o que nós precisamos para poder avaliar aquilo ali direito, né? E é importante verificar quais são as ferramentas mais indicadas, né? O que a gente tem que pensar, para que a gente possa chegar num diagnóstico eficaz e rápido, certo? Bom, a essência do diagnóstico é o diálogo. Eu acho que todo mundo já devia ter isso em mente, né? Quem não tem, por favor, coloque. Para que a gente possa ter um diagnóstico adequado, ele precisa ser feito através de diálogo. Não adianta nada eu reunir todas essas pessoas que a gente está conversando e depois, se nós reunimos, começamos o processo, eu chego aqui e coloco a minha opinião, ou alguém chega ali, ou o técnico vai colocar a opinião dele, todo mundo vai ficar quieto e vai ouvir a opinião do técnico, porque ele é técnico, né? Então, a gente precisa começar o processo de diagnóstico com um bom diálogo, dialogando, ouvindo todo mundo, cada um colocando a sua experiência, cada um colocando o seu conhecimento, principalmente no que se refere àquela questão da demanda, né? Não adianta também a gente ficar em conversas vagas, né? Se a gente quer fazer um diagnóstico, nós precisamos nos focar naquela demanda e começar a construir esse diagnóstico para poder chegar no que realmente nós precisamos, tá? Mas é importante todo mundo ter em mente que, na verdade, é assim, né? Acho que todo mundo está acostumado com isso, Rotary, Rotaract, Interact, se não houver diálogo, a tendência é se fazer alguma coisa centralizada e aí vai acontecer de acordo com a cabeça do fulano, do ciclano, e geralmente isso não dá muito certo, né? Bom, sistematize o resultado do diagnóstico. Sistematizar significa organizar as informações, reunindo-as conforme categorias, temas. Após coletar um monte de dados, é chegada a hora de juntá-los, de forma que representem a riqueza de informações de maneira simples, objetiva e clara. Ao final, elabore com este material, sistematizando o relatório do diagnóstico, né? Ou seja, ao final do diagnóstico, nós precisamos ter o nosso relatório. Esse relatório é que vai dizer para nós qual a demanda que vai ser o ponto de partida do nosso projeto, certo? E a gente vai chegar nesse relatório sistematizando. Não adianta eu querer... fizemos todos esses processos que nós começamos aqui, fizemos o passo a passo, chegamos até no final, quando chegar lá no final, tá bom. Então, beleza. Então, qual a nossa demanda? A nossa demanda é consertar o muro. Ok. Mas como? Que parte? Como vai ser feito? O que precisa? Quem precisa ser envolvido? Onde a gente precisa buscar? Então, a gente tem que ter um relatório, e esse relatório vai mostrar para nós o passo a passo dessa demanda que foi identificada. O que precisa ser feito para que nós possamos atender essa demanda. Apresentar o resultado para os envolvidos, né? As informações levantadas e organizadas devem ser apresentadas em reunião comunitária, ou reunião dentro da entidade, para que possam ser discutidas com a comunidade. Mais uma vez, é importante que, depois de tudo isso feito, que a gente realmente tenha certeza de que nós estamos atendendo a demanda que é necessária, né? Então, mais uma vez,
Vou dar um exemplo aqui que é de associação de moradores. Eu não sei se todo mundo já passou por essa experiência, eu passei algumas vezes. Muitas vezes o presidente da associação de moradores, ele quer que seja feita uma determinada coisa, e ele vai indicar os trabalhos sempre para aquilo ali. E aí, lá na frente, quando você está prestes a partir para a execução, aí, de repente, alguém da comunidade chega e fala, peraí, não, mas isso aí, não, mas peraí, não, é isso, mas a nossa questão é a escola, mas a gente precisa mais, né, porque isso tudo pode ser encaminhado, isso tudo pode ser, dependendo da pessoa da comunidade que está envolvida, ela pode estar mostrando no foco dela, e de repente a gente vai seguir só aquela visão, nós vamos seguir só aquela pessoa que mostrou para nós, aquela pessoa que está andando conosco ali. Não, então, se possível, depois de tudo pronto, o relatório, a gente envolver mais pessoas, aí sim, existe a equipe, depois nós vamos envolver mais pessoas numa reunião, e aí sim a gente apresentar isso para todo mundo, principalmente, galera, se for em comunidade, tá? Trabalhar em comunidade é muito mais difícil. Se for dentro de uma entidade, se for dentro de uma associação, alguma coisa assim, as coisas ficam um pouco mais fáceis, porque o universo ali é menor, você consegue observar, você está conversando com o diretoria, está conversando com o funcionário e tal, fica mais fácil. Mas se for comunidade, é muito importante a gente, antes de partir para a execução, a gente fazer esse teste final, né, expor para as pessoas e tentar buscar deles esse feedback, né, se aquilo ali realmente é o que a gente está precisando. Bom, a partir daí, nós vamos tomar as decisões e planejar as ações de forma coletiva. Tá? Este é o momento de planejar as ações. Para essa etapa pode ser feito um plano de trabalho. Na verdade, eu nem diria que pode ser feito, não. Eu diria que deve ser feito um plano de trabalho, pensando em todas as atividades que os envolvidos deverão empreender em resposta aos problemas e dificuldades priorizadas no processo de diagnóstico. Tá? Esse plano de trabalho ele tem que ser construído, e aí todo projeto, tá, galera? Todo projeto que for feito, tem que haver um plano de trabalho. Esse plano de trabalho tem que dizer para nós quando começa, o que vai acontecer, qual o primeiro passo, qual o segundo passo, onde as coisas vão acontecer, quem faz o quê, né, para que nós possamos conseguir executar a contento. Se for um projeto de começo, meio e fim, pré-determinado, sempre fica um pouco mais fácil. Se não for, o plano de trabalho vai ter que ser sempre revisto, sempre reconstruído. Ele é um plano de trabalho vivo, né? Ele vai sendo alterado de acordo com as necessidades, com as demandas que vão surgindo, ok? Mas esse plano de trabalho vai ser elaborado em cima do relatório diagnóstico que foi feito lá atrás, certo? Ao fim, pode-se fazer uma escolha coletiva da ordem que irão realizar as ações propostas, levando também em consideração os recursos disponíveis e as oportunidades em vista. Ou seja, mais uma vez, vou voltar naquele exemplo lá do posto odontológico abandonado que virou centro de ação comunitária. O trabalho era reformar aquele espaço, né? O espaço existia lá, tinha um esqueleto, mas não dava para usar porque estava abandonado. A partir daí a gente começou a trabalhar, estabelecemos tudo isso, fizemos o nosso diagnóstico, relatório, montamos o plano de trabalho e começamos a trabalhar. Quando nós começamos a trabalhar, nós percebemos que seria bem mais difícil do que nós havíamos imaginado no começo. Por quê? Porque os recursos disponíveis não eram exatamente aqueles recursos que nós acreditávamos ter, tá? Nós imaginávamos, dentro da conversa toda, dentro da montagem do relatório, dentro da montagem do plano de trabalho, nós imaginávamos que nós teríamos algumas colaborações, já contávamos com algumas coisas que haviam sido prometidas e que a gente descobriu que infelizmente não iam ser concretizadas, tá? E aí a gente precisa refazer esse plano de trabalho, contando com os recursos que nós temos, e aí já mudando o cronograma, já alargando esse cronograma de maneira que a gente pudesse atender aquilo que foi planejado anteriormente, tá? Bom, eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui, 2 exemplos muito, muito interessantes, que são um que eu vivenciei muito no tempo de prefeitura.
que é a questão do orçamento participativo. Eu não sei os municípios de vocês aí, quais têm orçamento participativo. Aqui em Volta Redonda tem. O orçamento participativo, ele é uma ferramenta muito interessante, tá? Para a administração pública, desde que seja executado da maneira correta. Para aqueles que não conhecem, o orçamento participativo é quando você reúne os organismos do município, associações de moradores, principalmente as associações de moradores, né? E algumas outras entidades, alguns organismos públicos, você reúne esse pessoal para buscar as demandas. E aí, em cima dessas demandas, você vai montar o orçamento do município para poder atender aquelas demandas, tá? Em linhas gerais. Aqui em Volta Redonda, hoje, o município tem mais de 200 quadras poliesportivas, tá? E dessas 200 quadras poliesportivas, da última informação que eu tive, quase metade eram cobertas, quadras poliesportivas cobertas, tá? E aí você anda pela cidade, você passa por essas quadras poliesportivas cobertas à noite, elas estão lá acesas, gastando luz, e não tem ninguém utilizando aquela quadra. Aí você fala, mas é à noite, tá bom, passa de dia. Também não tem ninguém utilizando aquela quadra. E aí começou a se avaliar o que estava acontecendo, por que aquelas quadras foram construídas e não estavam sendo utilizadas. E aí chegou-se à seguinte conclusão: com o orçamento participativo, você não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Então eles vão fazendo um sistema para atender. Em um ano atende um determinado número de bairros, no outro ano outro determinado número de bairros, e vai trabalhando dentro dessa proposta, dessa construção, aqui em Volta Redonda. E aí o que aconteceu? As primeiras quadras cobertas foram construídas, tá? Em alguns bairros que tinham demanda, que a população do bairro tem um bom número de adultos que trabalham o dia inteiro, e o horário que eles têm para lazer é à noite. Então, se construíram essas quadras e tal, iluminadas, cobertas e tal, para que as pessoas pudessem utilizar essas quadras à noite, madrugada e por aí vai. Então, tem alguns bairros, por acaso o meu bairro aqui, o pessoal joga bola de madrugada. Tem dias da semana que se você chegar 2 horas da manhã, o pessoal está batendo uma pelada lá. Mas a grande maioria dos bairros não tem. E aí chegaram na conclusão de qual foi o problema. Quando se começa a construir o orçamento participativo, o presidente da Associação de Moradores, que hoje em dia, aqui em Volta Redonda, são organizações furadas, a grande maioria dos presidentes de associação se elegem buscando algum tipo de vantagem, buscando um emprego para a família, buscando se lançar candidato a uma vaga política para frente, e por aí vai. Mas eles não interagem com a comunidade. Muitos desses bairros, as pessoas nem sabem quem é o presidente da associação, tá? E o presidente da associação, ele não se reúne com os moradores, ele não faz reunião com os moradores, ele não busca os moradores, e aí, de repente, a prefeitura vai lá e chama ele para a reunião do orçamento participativo. Ele vai. Qual seria o correto? O correto seria ele, antes de participar dessa reunião do orçamento, conversar com o pessoal do bairro, fazer uma série de apresentações, levantar as demandas, né? Claro que de uma maneira menos... mas fazer o seu relatório, né, o relatório do bairro, o que o bairro está precisando, o que a população precisa, qual a nossa demanda principal, e levar para a reunião do orçamento participativo. Só que a grande maioria deles não fazem. E aí o que estava acontecendo? A reunião do orçamento participativo, aí de repente alguém apontava para ele e falava assim, agora é a sua vez, seu bairro, e aí, o que vocês estão precisando lá? O cara parava, pensava, ele não tinha conversado, não sabia o que era, olhava para o lado, pô, fulano de tal tem uma quadra coberta lá, 24 horas, acesa e tal, eu também quero uma quadra coberta no meu bairro. E aí isso ia para o orçamento participativo, e aí surgia aquela questão, poxa, mas é isso mesmo? Não, é isso que o bairro quer. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Então é isso que a gente vai construir, vamos construir uma quadra coberta com iluminação 24 horas naquele bairro, porque foi o que a Associação de Moradores trouxe para nós. Essa é a demanda da população do bairro X. Então isso aconteceu muito. Então tem um monte de quadra coberta iluminada 24 horas em Volta Redonda não sendo utilizados. Nenhuma hora do dia. E de repente aquele bairro ali precisava mesmo era de uma creche, precisava mesmo era de uma escola infantil, precisava mesmo era de uma escola de ensino médio,
de repente, algum tipo de atendimento específico de saúde, alguma coisa do tipo, né? Então, esse é um exemplo grave que nós temos aqui em Volta Redonda. Depois disso, quando identificaram, né, perceberam que isso estava acontecendo, já era um pouco tarde, que já tinham feito um monte de quadros, né? Então, eles começaram a segurar. Então, hoje, já não tem mais isso. Hoje, as pessoas responsáveis pelo orçamento participativo, eles fazem esse trabalho de diagnóstico e levantamento de demanda nos bairros. Então, já não fica uma coisa solta dependendo da liderança local, dependendo né, das pessoas que têm interesse local ali, ok? E o outro exemplo que eu tenho para vocês é da horta da APAI, que nós fizemos aqui esse ano, o Rotary Clube de Volta Redonda Leste fez essa horta. Vocês podem ver aqui no slide que nós fomos até a APAI de Volta Redonda, ela está numa situação bastante difícil. Na verdade, todas as entidades assistenciais do município, do estado, né, estão numa situação difícil. Porque o município e o estado aparelharam as entidades durante muito tempo, né? Os recursos eram abundantes, tinha bastante dinheiro, teve muito investimento aí com os grandes eventos, né? Então, as entidades estavam recebendo bastante ajuda. O Fundo Municipal de Assistência tinha recursos altos, né? E esses recursos eram distribuídos para as entidades. A FIA, né, que é a Fundação da Infância e Adolescência do Estado, também distribuía boa quantidade de recursos para as entidades, e as pessoas estavam recebendo, as entidades estavam recebendo, foram melhorando sua estrutura, aumentando, contratando novos funcionários, etc., e de repente veio essa quebradeira do Estado do Rio. As entidades são todas de pires na mão, certo? E a APAI não é diferente. A APAI de Volta Redonda hoje tem uma folha de pagamento de quase 50 mil reais por mês, e 60 anos de instituição, né, são mais de 300 assistidos da APAI, precisando de ajuda, né? E a gente não tem como, o Rodrigo, por exemplo, a gente não tem como ficar todo mês ajudando, né? Todo mês dar um dinheiro, até porque nós não temos essa renda fixa. Então, nós pensamos, como nós podemos ajudar a APAI, né? Ano passado, nós fizemos uma doação de equipamentos para melhorar a cozinha deles, né? Fogão, aquelas cubas térmicas, né, para servir os alimentos, etc. E esse ano a gente parou, pensou e falou, mas como nós podemos ajudar a APAI de uma forma permanente, sem que o Rotary esteja lá dentro todo dia e muito menos colocando dinheiro constantemente, até porque nós não temos esse recurso, né? E aí um companheiro nosso, que é chefe de cozinha, ele havia passado para nós que ele tinha a ideia de fazer uma horta orgânica em algum lugar, que ele achava muito importante trabalhar a questão dos orgânicos, a consciência das pessoas sobre os orgânicos, etc. E aí surgiu a ideia, a APAI tem espaço, vamos tentar fazer essa horta orgânica na APAI. E aí fomos. Vocês vão ver aqui que quando nós chegamos lá, o terreno se encontrava desse jeito aqui, né? Matagal danado, não tinha como fazer nada. A partir daí, nós começamos a fazer algumas reuniões e começamos exatamente a elaborar o diagnóstico para entender se isso seria útil para a instituição, né? Se a instituição realmente poderia se beneficiar disso daí, e se haveria a possibilidade da instituição manter essa horta depois. E aí conversamos alguns meses, né? Até ter as condições de poder começar a executar o projeto. E aí nós chegamos à conclusão seguinte, que a horta seria muito importante para a APAI em alguns aspectos. Primeiro, oferecer alimento saudável para os assistidos, né? As verduras orgânicas, né? Segundo, ser mais um espaço terapêutico para os assistidos poderem ir até a horta, mexer nas plantas, ajudar a regar, ajudar a colher, né? Sempre assistidos, claro, né? Mas seria mais um espaço terapêutico. E terceiro, que haveria a possibilidade de captar algum recurso para a instituição, porque como a horta é grande, a instituição não se utilizaria de toda a produção da horta. Então, o excedente pode ser vendido e essa venda gera recurso para a instituição. Ok? E a partir daí nós começamos a criar o projeto, né? Entendendo que havia a importância e tudo. Começamos a fazer, ótimo.
Conseguimos uma parceria que fez a limpeza do terreno, como vocês podem ver aqui, né? O terreno ficou limpo. Conseguimos alguns parceiros muito importantes, entre eles um produtor orgânico. Ele, hoje, na região aqui, se alguém quer ter uma horta e quer dizer que a horta é orgânica, ela tem que passar por essa pessoa, ele que certifica. E ele nos ajudou desde o primeiro momento, com a consultoria, como deveria fazer, até a mão de obra, para poder arar o terreno, montar os canteiros, preparar tudo como deveria ser preparado. Então, vocês podem ver aqui como ficou, né? Indicou para nós onde buscar, onde comprar mudas, onde fazer, como fazer o trabalho básico que precisava ser feito, né? E ele esteve conosco desde o começo. E aí nós buscamos outros parceiros que nos ajudaram a construir. E aí foi o que eu falei para vocês, né? A gente constrói um plano de ação e vai trabalhando em cima daquele plano de ação. Só que é um plano de ação vivo, dependendo das coisas que vão acontecendo, você vai inserindo, né? Mudando etapas, trabalhando dentro do que o próprio projeto vai pedindo às vezes, né? Vocês podem perceber esse morrinho que tem aqui do lado, por exemplo. A princípio não existia nada para ser feito aqui. E aí, durante a elaboração do projeto, nós chegamos à conclusão que esse morro poderia virar um pomar. E aí nós fizemos aqui nesse morro um bosque Rotary, um bosque de frutíferas, um pomar, com 30 árvores frutíferas plantadas aí, e depois vão entrar rasteiras, né, abobrinha, chuchu, várias outras coisas que vão entrar aí. Então nós adicionamos o bosque ao projeto da horta também. Então hoje nós temos a horta orgânica e temos um bosque de frutíferas, um bosque Rotary de frutíferas lá, ok? Só que aí vocês veem como a importância de envolver os atores certos no diagnóstico, né? E principalmente na elaboração do projeto. Nós fizemos tudo isso, beleza, maravilha. E aí uma pergunta que surgiu, que foi importante durante o processo, era a questão da água. Como é que você vai ter uma horta se não tiver água, né? Então a gente precisa ter água em abundância. E a informação que chegou para nós, de uma das pessoas, um dos interlocutores, e aí mais uma vez eu falo para vocês a importância de ter vários, porque nós ouvimos só um, e esse um falou para nós que água não era problema, que eles tinham água em abundância, e por ser uma instituição, eles não pagavam conta. Então a água era abundante, chegava lá sem o menor problema, e não tinha despesa para eles. Opa, maravilha, então a água não é problema, toca o pau. Beleza. Fizemos todo esse trabalho que vocês estão vendo aí, lindo, maravilhoso. Passamos o dia 2 de setembro, um sábado, passamos o sábado o dia inteiro lá na APAI. O Rotary e mais vários voluntários, o pessoal do Rotaract ajudou, e vários voluntários da comunidade para fazer o plantio. Fizemos o plantio da horta, fizemos o plantio do bosque e por aí vai. Certo? Beleza. Pô, maravilha, coisa linda, todo mundo embora para casa, orgulhoso, feliz da vida. E aí chegou a questão, bom, agora a gente precisa regar a horta, como nós vamos fazer? Vai lá, pega a mangueira, traz aqui, faz assim, faz assado, bota aqui o aspersor, faz isso, faz aquilo. E aí, cadê a água? Que a água era gratuita, que eles recebiam água do SAI do município, recebiam, só que a água não tinha pressão para chegar lá na horta. E não era bem como o rapaz havia dito, o SAI interrompe o fornecimento de água durante alguns horários durante o dia naquela região. E aí nós nos deparamos com a horta pronta, tudo plantado, e não temos água para chegar lá para molhar a horta toda. O que foi isso? Foi um erro, né? Erro grave. Nós não envolvemos uma pessoa que talvez pudesse ter feito essa avaliação, né, da água, da irrigação especificamente da horta, e a partir daí isso gerou para nós um seguinte problema. Durante a semana, o pessoal da APAI está lá e eles molhavam a horta. E final de semana, como é que faz? Não tem ninguém lá dentro. Nós pegamos um período de estiagem, depois que nós plantamos a horta, pegamos um período de estiagem de quase 70, 80 dias sem chuva. E um sol lascando, sem chuva, e a horta vai morrer. E a horta vai morrer. Como é que faz? E aí nós passamos a ir fazer um revezamento do pessoal do Rotary, todo sábado e domingo,
nós tínhamos que ter alguém para ir molhar a horta sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, feriado de manhã, feriado à tarde. Porque senão a horta ia morrer. Imagina, o Rotary vai lá, faz isso tudo, bota a placa, faz não sei o quê, gasta dinheiro, busca parceiro, busca patrocinador, e depois de um mês da horta plantada, está tudo morto lá. Como é que a gente faz? Né? Então foi um erro, nós erramos na montagem do diagnóstico, especificamente no projeto, e nós tivemos que corrigir. Então depois disso nós corremos atrás e fomos fazer um sistema de irrigação para a horta, irrigação por gotejamento. Conseguimos uma caixa d'água de doação, conseguimos 450 metros de mangueira de doação, conseguimos tudo direitinho em doação, mas o processo de montagem desse sistema demorou, porque teve que fazer uma obra civil em cima do morro para colocar a caixa d'água, teve que esperar as mangueiras doadas chegar, teve que esperar a caixa d'água chegar. Nesse processo, né, o Rotary teve que ficar responsável, nós, todo mundo com seu trabalho, família, etc., a gente tinha que ficar se virando para ir lá regar a horta, ok? No final das contas, deu certo, vocês vão ver nessa última foto aqui, como é que ficou linda a horta. Isso daqui foi antes do primeiro plantio, né? E graças a Deus ficou essa coisa belíssima que vocês estão vendo aqui. O pomar não está dando para ver, mas está lá. A expectativa é que mais uns 6 meses a gente já comece a ter algumas frutas no pomar também. E beleza. E aí, com tudo isso pronto, lindo, beleza, maravilhoso, vamos colher, ótimo. E agora? Bom, então agora o projeto está feito, está executado, a gente entrega para a APAI e a APAI vai fazer a manutenção da horta. Replantio, né, e por aí vai. Tentamos 3 ou 4 vezes. O acordo, né, que havia sido feito com a instituição desde o começo era que nós faríamos todo o trabalho, montaríamos, entregaríamos a horta pronta e eles tocariam a horta a partir daí. Mas infelizmente a realidade não foi bem essa. A APAI tinha um outro parceiro que seria o parceiro responsável por isso, e esse parceiro simplesmente sumiu nesse processo, né? Então a gente pode dizer que foi uma falha também inicial, porque nós não tivemos isso de repente amarrado, né? Esse parceiro vai ficar junto com a APAI, vai ajudar a tocar a horta, etc. E aí, mais uma vez, o que nós tivemos que fazer? Mudar nosso planejamento. Por quê? Porque a gente não pode sair, entregar a horta para a APAI, e daqui a 2 meses a gente vai lá dar uma olhada na horta, chegar lá, está tudo morto de novo, virou mato, e por aí vai. Então, mais uma vez, nós entramos em ação, mudamos o nosso planejamento, e partimos para buscar parceiros que pudessem ajudar na manutenção da horta. Graças a Deus, nós conseguimos um parceiro que agora ele é o responsável pela horta. Ele tem um grupo de voluntários, todos empresários, né? E eles se apaixonaram pela horta, eles vão tocar a horta diariamente. Nós conseguimos buscar o pessoal da Emater, eles foram até lá, ficaram encantados com a horta, e aí trouxeram todo um outro conhecimento técnico, que se nós tivéssemos buscado no início, né, em vez de ficar apenas com a opinião de uma pessoa, que é o produtor orgânico, né, talvez poderia ter nos poupado uma série de coisas também. Eles trouxeram todo um conhecimento técnico, mostrando para nós que essa horta que vocês estão vendo aí pode render até R$6.000 por mês, tirando aí o custo de uma pessoa contratada para cuidar da horta, e insumos, mudas, etc. Então, você consegue tirar aí limpo para a instituição em torno de R$4.000 por mês. Então, olha que beleza, você tem a horta, você tem a alimentação saudável, você tem o espaço terapêutico, e você ainda tem R$4.000 a mais de arrecadação para a instituição, né? Só que essa visão profissional de como fazer essa horta dar dinheiro, só com a chegada do parceiro da Emater, que a gente foi perceber. Então, agora, né, para vocês verem como a gente teve que rebolar e se adaptar. Tudo isso poderia ter sido evitado se no processo de montagem do diagnóstico nós tivéssemos sido um pouco mais detalhistas, nós tivéssemos buscado um pouco mais de pessoas, né, porque fizemos um grupo muito pequeno, ficamos nós, Rotary, a APAI e o produtor, né, que ajudou a gente, mas logo depois do processo ele voltou para o trabalho dele. Se nós tivéssemos buscado esse apoio mais técnico, né, se nós tivéssemos buscado um apoio constante, etc.,
de repente nós não teríamos passado por toda essa correria que nós precisamos passar. Então, é muito importante que o diagnóstico seja bem feito, seja feito com calma, seja feito com carinho, com muita paciência. A gente não pode fazer um diagnóstico correndo, né? Claro que são projetos e projetos. Tem projetos que são pequenos, tem projetos que são grandes, tem projetos que são previstos para serem executados. Você organizou o projeto, montou, executou, acabou. Tem um projeto que você vai fazer de longa duração, tem um projeto que é para ser ad eternum, né? Então, tudo isso vai depender. Mas é sempre importante a gente tentar agregar no diagnóstico o maior número possível de pessoas para somar com conhecimento do local, da entidade, da comunidade, conhecimento técnico, né? Pessoas que possam trazer para esse projeto informações que vão fazer com que o projeto realmente possa ser duradouro. Ok? Bom, gente, basicamente isso. Eu quis mostrar para vocês o passo a passo, mais ou menos, do diagnóstico, de falta de diagnóstico ou um diagnóstico feito da maneira incompleta, vamos dizer assim, o que pode acontecer, e como a gente pode chegar a realizar coisas maravilhosas, poupando esforço, poupando tempo, poupando recursos, fazendo um diagnóstico adequado, acertado desde o início, ok? Bom, eu não sei como é que funciona essa questão, o Felipe falou que ia ter algumas perguntas. Sim, as perguntas já estão. Eu continuo desconfortável de ficar falando, olhando para uma tela de computador, cara. Acredito que tem algumas pessoas aí que me conhecem, sabem que eu gosto de interagir, de brincar, então eu estou até um pouco nervoso aqui, mas espero que tenha sido válido. Fala aí como é que vai ser essa questão das perguntas, Felipão. Vou te mandar a primeira pergunta aqui, ela vem da Lara Freitas, RDR do 4520. Argolo. Ô, Lara, Em cidades querida. menores, o Rotaract pode encontrar dificuldades em identificar as necessidades da comunidade de forma eficaz. As suas dicas estão sendo muito positivas, mas como em cidades maiores, identificar qual a sua comunidade? Que dica você daria para isso? Felipe, desculpa, você pode repetir? Não ouvi, cara. Posso? Argolo. Em cidades menores, o Rotaract pode encontrar dificuldades em identificar as necessidades da comunidade de forma eficaz. As suas dicas estão sendo muito positivas, mas como em cidades maiores, identificar qual a sua comunidade? Que dica você daria para isso? Dicas para encontrar na cidade maior, nas cidades maiores. Isso, identificar as comunidades nas cidades maiores. Entendi. Então, Lara, isso daí é uma coisa que é interessante, né? Porque a gente tem, no Brasil, nós temos uma diferença muito grande de regiões, né? De região para região, de cidade para cidade. Então, a gente tem essas dificuldades, mas eu acredito que, infelizmente, nós temos muita gente precisando, né? Por exemplo, a cidade de Volta Redonda aqui, ela é considerada uma cidade sem favela, tá? Por quê? Porque o conceito, né? O conceito de favela consiste numa série de coisas, principalmente na ausência de serviços públicos, né? E aqui todas as comunidades, mesmo as mais carentes, têm asfalto, tem esgoto, tem luz elétrica, né? Então, eles consideram a cidade zero favela. Aliás, considerava, né? Não sei recentemente se continua dessa maneira. Mas, mesmo assim, existem algumas comunidades que são extremamente carentes, tá? O mais importante, Lara, a minha dica principal, nesse caso, seria procurar pessoas, e eu acho que isso vai ser de um modo geral, procurar pessoas que estejam envolvidas com aquela comunidade, que possam te levar até lá, ou que possam te mostrar o caminho para que você possa chegar na comunidade. É importante a gente ter em mente o seguinte, que muitas vezes a comunidade precisa de ajuda, mas a gente não consegue chegar lá, tá? Ela está falando de cidade grande, mas eu tenho um exemplo aqui que é de cidade interior, mas que serve para cidade grande também. Nós, uma vez no Rotaract, a gente foi fazer um projeto num bairro aqui,
Passar o dia fazendo atendimento odontológico, flúor nas crianças, atendimento médico, corte de cabelo, tipo ação global, né? E quando nós chegamos para montar tudo, chegaram os caras armados, querendo saber quem éramos nós, o que nós estamos fazendo, que eles não tinham sido comunicados, consultados, se a gente poderia fazer aquilo ali, e que não era assim que funcionava. E aí, depois de alguma conversa, eles viram todo mundo de camiseta e tal, não sei o que, acabou cedendo. Então, a gente tem algumas dificuldades, que eu acho que nas cidades maiores talvez sejam até piores do que nas cidades menores, né? Como essa, por exemplo, determinadas comunidades carentes têm donos, né? Outras comunidades carentes estão conflagradas. Então, você tem que saber se você tem possibilidade de entrar naquela comunidade. Faz parte, né? Faz parte de montar um diagnóstico. Mais uma vez, eu posso montar o diagnóstico de fora. Eu posso olhar para uma determinada comunidade e falar, poxa vida, aquela comunidade sofre com a violência e a gente precisa fazer alguma coisa para oferecer perspectiva para aqueles jovens. Excelente, maravilhoso. Mas na hora de executar, não me deixam entrar na comunidade. E aí, como é que eu faço? Entendeu? Ou, de repente, as pessoas que estão lá à frente da comunidade acham que precisa, acham que tem que fazer, mas não querem pessoas estranhas fazendo isso. Tem que ser alguém lá de dentro da comunidade. Entendeu? Então, eu acredito que o caminho para qualquer cidade, seja grande ou pequena, vai ser sempre buscar pessoas de dentro da comunidade. Na cidade grande, eu acredito que seja sempre importante, você tenha a possibilidade de buscar parceria, eu nem sei se é tão fácil, mas buscar informação. Ir na prefeitura, ir na Secretaria de Ação Social, né? Direitos Humanos, Serviços Sociais, cada uma tem apesar da lei federal determinar o nome, mas cada cidade usa uma nomenclatura ainda. Ir naquela secretaria identificar a comunidade, né? Como é que está aquela comunidade? Qual a situação daquela comunidade? Como nós estamos podendo atender aquela comunidade, né? Então, ir construindo esse passo a passo, exatamente para, mais uma vez, a gente não construir alguma coisa muito grande, empreender esforços, recursos, parceiros, e, de repente, lá na frente, a gente ser frustrado porque a gente não pode agir dentro da comunidade, entendeu? Então, a dica é informação. Busque alguém que seja familiarizado com a comunidade, busque alguém que seja de dentro da comunidade, busque o conhecimento técnico, seja na secretaria da prefeitura, seja de uma ONG, seja de uma universidade, né, que vão poder te dar, e aí em cima de todas essas visões, você vai conseguir construir o caminho para chegar lá dentro, tá? E, infelizmente, né, às vezes o caminho é bem mais difícil do que a gente imagina, então se a gente resolver que naquela comunidade, então a gente vai ter que construir isso bem devagarzinho, esse diagnóstico vai ter que ser muito bem feito, a gente vai ter que entender, como eu falei lá atrás, né, são vários atores envolvidos, e às vezes nesse processo você vai ter que ter, vamos dar um exemplo aqui, uma área conflagrada, né, você tem uma comunidade lá que tem o dono e tal, nesse processo da criação do diagnóstico, às vezes vai ter alguém que tenha interlocução com esse dono, entendeu? Para você poder saber, pô, não, dá para fazer isso aqui, ou não dá para fazer. Então, é a realidade que a gente vive e a realidade que a gente tem que aprender a conviver. Mais uma pergunta aqui. Essa vem do Murilo, nosso presidente da Rotaract Brasil. Fala, Murilão. Em resumo, quais são as principais fontes de captação de problemas da comunidade? Quais locais você sugere a um Rotaract Club de problemas da comunidade? Principais fontes de Captação de problemas da comunidade. Então, você vai poder buscar lideranças, né? Lideranças dentro da comunidade, isso é sempre importante você identificar, seja uma associação, seja uma igreja, seja um grupo que já existe lá dentro. Se vocês perceberem, eu tenho certeza que muitos de vocês já atuam dentro de comunidades,
sempre existe algum tipo de trabalho, né? É um grupo da igreja, é um grupo do próprio bairro que se reuniu para fazer alguma coisa, é um grupo de mães, é o pessoal da escola, né? Então, buscar uma liderança dessa é sempre muito importante. Buscar informação junto ao poder público é muito interessante, porque a gente também tem que entender o seguinte: infelizmente, por mais que isso deixe a gente puto da vida, o poder público não faz o trabalho dele, em grande maioria, principalmente nessas comunidades. Mas muitas vezes eles sabem exatamente o que aquela comunidade está precisando. Eles não estão atuando, mas eles sabem. Então, se você chegar numa secretaria de assistência, alguma coisa assim, eles sabem exatamente o que determinada comunidade precisa. Tá? Principalmente pessoas que moram naquele bairro. Por quê? Eu acho muito difícil a gente pensar assim, eu estou passando por aqui, eu vi um bairro ali, esse bairro aqui precisa, eu vou entrar lá e vou trabalhar. Não acredito que funcione muito desse jeito, né? Geralmente a informação chega para a gente de alguma maneira, não é verdade? Eu estou sabendo que o bairro tal está precisando de alguma coisa, mas está sabendo como, né? Onde foi que eu fiquei sabendo disso? Eu vou procurar aquela pessoa, aquela fonte, e vou trabalhar junto daquela fonte para poder me inteirar mais sobre o problema. Então, os principais caminhos são esses: lideranças locais, né? O poder público, que sempre tem informações de todos os bairros, seja o bairro rico ou o bairro pobre, e eles sabem o que está acontecendo lá dentro, tá? Algumas vezes a própria universidade, tá? Porque as universidades, elas desenvolvem, dependendo da universidade, eles desenvolvem atividades, e fica uma dica muito bacana aqui, para as cidades que têm universidade, que tenham serviço social, né, que tenham cursos assim mais de atendimento à população, social, medicina, odontologia, eles costumam ter atividades ou entendimento dessas comunidades. Então, eles também podem ser uma fonte para indicar para vocês onde precisa e o que está precisando. Tá? E o tradicional, que vai ser o contato pessoal. Uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você trabalha na sua casa. Exemplo aqui, o Murilo. Quando nós fizemos a Conarc de 97, aqui em Volta Redonda, nós compramos 350 colchonetes para a Conarc. Tá? E nós compramos esses colchonetes já pensando em doá-los depois do evento. Ok? E como nós fizemos isso? A moça que trabalhava na minha casa, ela tinha uma filha que era líder comunitária numa comunidade carente. E aí nós fomos lá nessa comunidade carente, conversamos com ela, identificamos essa necessidade, realmente tinha uma demanda, porque como era uma área de posse, tinha muita gente morando em barracos ainda, improvisados, né? E não tinham onde dormir. Estavam dormindo em cima de papelão, estavam dormindo em cima de alguma coisa. E aí nós fizemos um cadastro, através dessa liderança comunitária, fizemos um cadastro, e depois da Conarc nós fomos nessa comunidade e já doamos boa parte desses colchões lá. Então esse contato pessoal, ele muitas vezes vai ser até o mais importante. Você chegou através de alguém que esteve lá dentro, ou que é lá de dentro, e que te deu informações da necessidade que tem. E a partir daí você vai construir essa rede, quem vão ser as pessoas que vão chegar para ajudar. Mais uma pergunta aqui do Murilo. Existe algum material do Rotary Internacional que você sugere para lermos? Então, tem um guia do Rotary, eu não sei se foi feito por Rotaract, que é de analisando demandas da comunidade. Eu até procurei, mas como foi pouco tempo, né, do fechamento nosso aqui para execução, eu realmente não consegui localizar. Eu acredito que esteja lá no escritório do Rotary. Mas existe um manual do Rotary, tá? O clube, quando ele adquire quando ele recebe aquele kit de manuais, né, que vem imagem pública, vem presidente, não sei o que e tal, vem lá um manualzinho para identificar demandas da comunidade. E outra coisa que é interessante também, gente, o pessoal usa pouco a internet, né? Mas o site do Rotary hoje, o My Rotary, ele oferece várias informações que você pode entrar lá e localizar.
ele não é estanque, sempre está entrando coisa nova, sempre tem coisa nova chegando que você pode buscar, e também tem muitas salas de conversa, muitas salas de conversa sobre diversos temas. Então, a gente pode entrar nessas salas e buscar informação também. Tem lá temas, se não tiver o tema que você está procurando, você pode propor um tema, e aí vão entrar pessoas, né, as pessoas vão chegando, vão entrando, vão participando, e você consegue ir trocando informação com essas pessoas também. Eu vou pegar o nome desse guia direitinho e vou passar para vocês. As perguntas se encerraram. Oi? As perguntas acabaram. Ok. Muito obrigado, Argolo. Muito obrigado, pessoal que está assistindo. Uma boa noite. Ok, eu que agradeço. Boa noite a todos aí.